Boa noite. Entrei aqui. Boa noite, pessoal. Abri o Facebook aqui para acompanhando. Aquilo de sempre, tá? Eu peguei algumas vibrações nos grupos, mas se vocês tiverem algum nome a mais, fique à vontade para colocar no chat, tá? Deixa eu entrar. Vou abrir aqui no computador para poder ver. Noite, Vânia. Tudo bem? Esperar aqueles 2, 3 minutinhos para começar. Vou tirar aqui, ó. Tirar o chat da tela que eu vejo aqui no computador. Como é que tá o som aí, gente? Alguém pode me mandar no chat? Eu deixei tipo um sonzinho de chuva. Eu sei que tá chovendo também, né? Mas esse é tipo um solfejo com um sonzinho de chuva no fundo. Tá atrapalhando? Se estiver atrapalhando, eu posso desligar. Se alguém puder mandar. Ah, legal. Obrigado, Clarice. Esther Faria Moreira, pode deixar. Hoje esse som aí, até quem tiver fone, tá? Vou fazer um exercíciozinho. A gente já fez ele uma vez quando eu fiz uma live no aniversário do Farol, mas agora eu vou explicar um pouquinho melhor a base desse exercício, porque tem gente que às vezes se assusta com ele, mas não é para se assustar, tá? Muito pelo contrário, é para se sentir libertado, tá? Abaixar um pouco, tá? Deixa eu ver um pouquinho. Tá. Uma abaixadinha de leve, tá? Esperar mais um minutinho e a gente começa. Vou falar primeiro para vocês aqui o motivo pelo qual o tema que eu vou puxar hoje, né? O espiritismo e Allan Kardec, eles estimulam muito a gente questionar, buscar outras fontes, né? Na verdade, o trabalho dele, toda a base, todo o princípio, ele é feito em cima de... Ele começou não acreditando, né? E aí ele foi questionando, repetindo, testes, etc. E chegou numa conclusão. E ele estimula a gente a continuar estudando, né? Então, nesse intuito, eu estou tentando consumir algumas coisas de outras, vamos dizer, de outros tipos de doutrina. E eu estava ouvindo o livro do Osho, que fala sobre o medo, né? E hoje o tema não é medo, mas eu queria percorrer um pouquinho esse tema com vocês. Eu já falei sobre o medo uma vez, tem uma outra palestra, que era na perspectiva de Joana de Anjos, né, também, né? Daí já entra um pouco na parte da psicologia, Jung, etc. E o Osho, como ele vem daquela linhagem mais de místico, né, daquela pessoa que é uma ciência de observação do ser humano, né, basicamente, né? Ele não disseca, ele tenta compreender o ser como um todo, que é como o princípio deles é o seguinte: você vai examinar uma flor, o poeta vai olhar ela de fora, o místico vai tentar se integrar com ela, né? E o cientista vai dissecar ela e vai ter um ser morto que ele vai estudar as partes. Então isso não serviria, vamos dizer, para o místico. O místico, você tem que estar vivo, e ele, vamos dizer, com uma certa paciência e observação, ele vai compreender aquele ser vivo. E assim ele tenta compreender a vida, tenta compreender diversas coisas. E ele fala nesse livro, ele começa a falar sobre o medo,
E a origem do medo, segundo ele, e faz sentido, se a gente for olhar para o Espiritismo, é a morte, o medo da morte. Aí você pode até estar se perguntando, pô, mas não tenho medo de morte, né? Não estou com medo de morrer agora, eu tenho outras preocupações, mas ele está falando muito da origem. Aí a gente tem que olhar lá para o Livro dos Espíritos, tá? Que lá nas leis né, naturais, tem uma das leis que fala sobre a lei da conservação, né? Que é um instinto que todo ser vivo tem de manter a vida dele. Então, quando você é irracional, né, quando você está, como a gente sabe que a gente vem, né, ao longo dos reinos aí, né, do mineral, do vegetal, animal, etc., né, a gente vai passando, principalmente quando a gente está ali no animal, é muito instinto de sobrevivência, né, por isso que acaba surgindo a agressividade e a proteção da vida. Aí a gente começa a pensar o seguinte: para proteger a minha vida, durante a evolução, eu começo quando eu começo a virar um hominal, eu começo a interagir em grupos. E no começo eu não tenho linguagem. Então, desde esse princípio, eu começo a me comportar de uma maneira a ser aceito nesse grupo, né? E ao longo do tempo, esse comportamento, né, foi ficando cada vez mais complexo, mas sempre esses grupos e a gente tentando pertencer a esses grupos. E a partir disso, né, como a gente está no fundo, tentando sobreviver, tem a questão egoísta, né? Porque a gente sempre queria comida pra gente, né? A gente matava para sobreviver, então sempre pensando na sua sobrevivência. E nos grupos isso acaba acontecendo também. Você começa a se moldar simplesmente por quê? Para sobreviver. Porque se você for aceito naquele grupo, você se sente seguro e assim por diante. Então lá no comecinho dessa nossa jornada, por causa do medo da morte, a gente foi se moldando, primeiro para sobreviver brigando, lutando, depois em grupos, e a gente foi se moldando nesses grupos, né? E foi nascendo o egoísmo, porque isso aí é sempre o princípio é o que é a minha vida, não a vida do próximo. Então o medo gera o egoísmo, certo? Então lá, porque eu tinha medo, eu comecei a gerar esse egoísmo. Agora eu não tenho mais motivo para ter medo, mas eu continuo tendo medo. E essa é uma das dificuldades que a gente tem de amar, né? Porque a gente não confia no outro, a gente acha que a pessoa vai trair, etc. Então são alguns conflitos que a gente tem. Então, partindo desse princípio, a gente tem duas leis no livro dos Espíritos que nos levam à transformação, né? Que é a lei da destruição, né? Livro dos Espíritos, lei da destruição, pergunta 728. É lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Ou seja, a gente vem nesse estado com medo há muito tempo. E isso ficou muito evidente na pandemia, né? Nesse momento a gente começou a se deparar com diversos problemas emocionais, né? A gente vem trazendo, carregando, isso se acumulando. E em algum momento, quando se fala da destruição, se fala no livro dos Espíritos tanto de flagelos, ou seja, destruições a nível mundial, por exemplo, um tsunami, né, inundação, né, que a gente já teve alguns casos, né, mas também da destruição de crenças, destruição, tudo precisa ser destruído para ser renovado, certo? E a gente fala da lei do progresso. Então eu destruo, às vezes, para acelerar um progresso. Então, quando se fala de destruição, a destruição e a dor e diversas outras ferramentas que a gente acha que parece que são do mal, elas são para acelerar esse progresso, né? E assim, a dor também me direciona, né? Eu continuo indo no caminho errado, a dor vem e direciona. Se não tivesse a dor, né, eu continuaria indo a 1.000 por hora no caminho errado. Então existe a dor para ter essa correção, existe a destruição, às vezes, principalmente no mundo de provas e expiações, quando você tem que fazer essa transformação em nível global. Então você cria esses tipos de mecanismos. Deus é perfeito, a gente parte desse princípio que Deus existe, Deus é perfeito e Deus é bom. E é justo. Então o que ele está fazendo, a gente nunca pode se vitimizar. A gente tem que partir do princípio, assumir a responsabilidade do porquê estamos sentindo essa dor, né, e enfrentar ela. Então, falando disso, existem 3 gatilhos que se fala muito para despertar, tá? Para despertar o espírito. Então estamos aqui com dor. Por quê? Porque ainda vivemos muito na parte material. Por vivemos na parte material, somos muito apegados, temos muito medo, nisso nos tornamos egoístas, e isso é uma perspectiva
pura e simplesmente material. Você pode ver, a hora que você for desencarnar, isso tudo que a gente carregou por muito tempo, trabalhou para acumular, vai embora, não vai servir de nada. Não faz sentido. Então eu tenho que despertar essa perspectiva espiritual. A gente fala muito, mas é difícil, né? É difícil desapegar de uma pessoa, de um carro e etc, né? Desapegar de uma pessoa não diz que você tem que largar as pessoas, mas deixá-la viver, né? Por mais que você esteja com ela, deixá-la seguir o caminho dela muitas vezes, ela ter as opiniões dela e ela não vai ser sua para sempre, né? Vocês podem caminhar por muito tempo juntos, mas vocês vão ter que evoluir juntos, né? Isso tudo, então, é tudo, nada é permanente, né? Então, são 3 gatilhos. A dor, tá? Grandes dores, né? Chega um momento, por exemplo, você tá com uma doença ali leve, de repente te dá uma infecção, eu tenho que mudar isso, fisicamente falando. E às vezes essa dor é emocional. Eu tô ali magoado, e a gente sabe que isso vai afetar inclusive o físico, né? Porque a gente sabe que as dores físicas, elas vêm do mental, do emocional, depois caem no corpo físico, né? Então isso vai se acumulando e cria um processo de dor agudo, porque se chega, está na hora de mudar de lado, mudar de caminho, né? E a gente percebe isso no mundo de provas e expiações em uma época de transição. Começa a bater o desespero em muita gente. E fica difícil até a gente manter o equilíbrio, porque a gente sabe que a mentalidade, né, em volta começa também a trabalhar, que se a gente, principalmente se a gente cria conexões, isso também começa a reverberar na gente e começa a ampliar esses sentimentos de angústia, etc, né? Então, a dor é um primeiro gatilho, né? Você vai sentindo dor, uma hora você resolve, eu preciso sair disso, né? Um segundo, né, que fala-se muito, é você estar na natureza. Então, estar presente na natureza é estar presente na natureza por completo, tá? É você se desfazer de todos os seus pensamentos, etc, e simplesmente prestar atenção na natureza, tá? Maslow fez uma pesquisa muito interessante, que ele fala de picos conscienciais, picos existenciais, alguns picos assim que a gente tem ao longo da nossa vida. E ele descreve um momento que era simplesmente uma mãe olhando o filho brincando. E ela entra num estado assim de silêncio e ela fica absurdamente feliz assim, num êxtase, por um momento assim muito rápido. E eu acredito que todo mundo já teve algum momento assim, né, que você dá aquela viajada assim, nossa, que delícia, tipo, aí você volta, né, pro mundo, pros problemas, etc. Você, sei lá, você tá sentado num lugar, olhando pra uma coisa, dá uma viajada assim, desliga, e você tem, tipo, um momento muito bom, muito rápido, aí só que sua cabeça não para, aí você volta. E Maslow fez uma pesquisa em cima disso e falou desses picos existenciais, né, e algumas coisas que você consegue medir no cérebro, que eu vou falar um pouco mais pra frente. E a terceira forma seria a busca. A busca é através da oração, através da prece, a gente estuda, né? A gente estuda o Espiritismo, estimula você a estudar, que eu estudei para fazer essa palestra, mas não adianta nada se não praticar. Eu não vou mudar absolutamente nada, eu não vou despertar o espírito por eu ter lido 500 páginas que seja, se eu não praticar nenhuma delas. Então seria a busca através da oração, introspecção, né? Conversar com Deus, com muita honestidade, né? Então, mas eu queria falar do gatilho, que é a natureza, porque o tema hoje não é medo, o tema hoje não é exatamente despertamento, mas pode ser, mas o tema hoje é o silêncio, né? Eu queria falar um pouco para vocês sobre o silêncio, o poder do silêncio, né? Tem uma frase, tem um trecho aqui de Joana de Ângeles que fala aqui, ó: aquele que não faz silêncio no interior, que não consegue fazer o autoencontro, que não possui serenidade para admirar uma paisagem, que não sabe orar e, por conseguinte, não encontra Deus, Jesus estabeleceu: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Daí a necessidade urgente do indivíduo de se concentrar, manter o foco, meditar e refletir. Contudo, enquanto se mantiver preso como um viciado à tecnologia, necessitado de fugir de si mesmo a cada segundo, sem conseguir sequer manter uma conversa pessoal, sem recorrer a aparelhos eletrônicos a cada passo, não passará de simples esboço do homem integral a caminho da felicidade. Engraçado que quando ela escreveu esse livro a gente ainda não estava conectado no celular 24 horas. Acho que eu não lembro de que ano que é. É o Homem Integral, Illuminati. Ele é um pouco mais antigo. Então já se previa isso, né? A gente fica extremamente ali vidrado no celular, não tem uma conversa, etc. E também não tem um momento de silêncio. Quando a gente fica em silêncio, a gente pega o celular, né? E a gente não se concentra. Uma das coisas que eu fiz antes dessa palestra, eu vim aqui no meu celular, tá aqui na minha frente, eu desliguei todas as notificações de redes sociais, etc.
tá? E eu recomendo mesmo para vocês. Se tiver alguma emergência comigo, por favor, me liguem, tá? Porque eu não vou ver tão rápido, eu já não sou muito de olhar. Mas a gente precisa desse silêncio, né, para essa conexão. E eu vou falar de alguns trechos aqui, por exemplo, do Livro dos Médiuns, ó. Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 21. O silêncio e o recolhimento são condições essenciais para todas as comunicações sérias. Ou seja, né, é condição. Então a gente pensa o seguinte, a gente falando dos corpos, né? Eu tenho um corpo mental superior, abstrato, e lá no fundo tem um espírito lá em cima. Vamos quebrar um pouquinho assim, né? Tem um espírito, um corpo mental, o superior e inferior, tem um corpo emocional, tem um corpo físico. Vamos falar de mental, emocional, físico e o espiritual. Então, ou seja, quando eu vou fazer uma comunicação com o espírito, a gente está falando de sutilidade, certo? Então, quando eu quero perceber alguma coisa mais sutil, eu tenho que fazer silêncio e me acalmar para chegar nesse nível espiritual e fazer uma comunicação mediúnica, né? Então, agora você imagina que quando você quer encontrar você mesmo, você está falando do seu corpo mais sutil, né? Eu estou aqui no físico, eu não estou falando do corpo emocional, porque suas emoções não são você. Eu não estou falando do corpo mental, porque seus pensamentos não são você. Eu estou falando de alguma coisa que está lá em cima, é uma consciência. Porque quando se pergunta no Livro dos Espíritos, onde está Deus em você? A resposta é na sua consciência, né? A sua consciência não é o pensamento que você teve, não é a emoção que você teve, mas a sua consciência, ela é meio, não dá para se dizer um julgamento, mas ela acaba sendo um julgamento, né? Então, normalmente quando você age contra a sua consciência, você tem um sentimento de culpa, isso te causa uma dor, né? E quando você age de acordo com a consciência, te deixa feliz a longo prazo, né? Principalmente, não estou falando de prazer imediato, tá? Então, para se comunicar com esse ser menos material, a gente precisa de silêncio, e a gente não faz silêncio, né? Eu vou falar de algumas frases aqui da Joana de Ângeles, ó. Cada qual por si mesmo impõe o volume da sua voz, dos ruídos do lar, das comunicações e divertimentos através dos rádios e das televisões. Fala-se aqui também, ó, sons muito altos. Não, esse aqui não. Comenta também da questão da gente estar conversando, a gente começa a aumentar a voz para discutir e etc. E ninguém ouve ninguém fica em silêncio para ouvir o outro, né? Você não consegue criar empatia assim, né? Ela fala também que há um predomínio da violência em tudo, nos sentimentos, nas conversações, nas atividades do dia a dia. Há demasiado ruído no mundo, atormentando as criaturas. Então fala que a gente, o tempo todo, né, dentro desses ruídos, indo de um programa para o outro, notícias ruins, e a gente não faz silêncio, tá? Então, ponto de vista científico disso, algumas coisas que descobriram sobre o silêncio, falando do cérebro. Ó. Fizeram um estudo com ratos que eram expostos diariamente a 2 horas de silêncio absoluto, né? E perceberam que as células do hipocampo, né, que é onde fica a sua memória, suas emoções, etc., elas começaram a se regenerar, né, conforme eles ficavam menos expostos a ruídos 2 horas por dia. Então, o silêncio, ele vai afetar a sua memória, ele vai afetar também a sua percepção a regeneração das células também, né? Então, tem esses 2 benefícios já. E aqui, fala-se de outro ponto, do ruído, que o estresse que ele fica gerando direto, porque ele fica mandando sinais, quando você tem um ruído constante, não é desse tipo, aquelas tipo, martelada, dependendo da música também, fica mandando sinais para o seu cérebro, tá? E isso vai gerando cortisol, né? Vai lá para sua amígdala e vai gerando cortisol, porque o seu corpo fica em atenção, como se você tivesse que lutar a qualquer momento. Porque certo, os barulhos que tem no mundo, barulhos estrondosos, é para te chamar a atenção que alguma coisa está acontecendo. Então você fica o dia inteiro num processo de estresse, que às vezes é pequeno, mas fica te acompanhando ao longo do dia, e você vai gastando energia. Às vezes você vê que você fica cansado no final do dia só por causa do barulho, né? Outro ponto, a parte de... então melhora a parte de atenção, não só a memorização, mas a atenção e a aprendizagem. E olha que legal, isso tudo é informação de neurologista, tá? Então são todos estudiosos, tá? E depois, se quiserem, eu passo a fonte, tá? Mas o que se percebeu? Além de regenerar o cérebro,
o momento em que você armazena a memória e você acessa a memória, você precisa de silêncio. Você pode ver que às vezes a gente está tendo uma conversa, eu preciso lembrar alguma coisa, você faz, espera um pouco, né? Você fica um pouco em silêncio. Você não consegue ir fazendo o raciocínio, e também para você armazenar e organizar as informações no seu cérebro, você precisa de silêncio. Então você estudou, você precisa permanecer um tempo em silêncio, você precisa do sono, precisa do repouso para poder armazenar aquelas memórias. Então tem todos esses benefícios falando da parte científica e tem os malefícios do estresse, falando de cérebro simplesmente, tá? Então alguns pontos aqui da Joane de Andes. Necessita sim de silêncio interior para melhores reflexões e programações dignificantes em qualquer área do comportamento que te encontres, tá? Então, aprende a calar e a melhorar, a harmonizar-te e a não perder a seriedade na missão desavorada e falante. Ou seja, para você se harmonizar, por exemplo, eu vim falar com vocês, eu me acalmar, me harmonizar, não sair falando. Você vê que às vezes até eu me perco aqui, porque a gente começa a falar, e às vezes falta acalmar para que saia melhor articulado o que eu tenho para falar para vocês. Eu sou um exemplo claro disso, porque eu penso muito, às vezes eu falo muito rápido. Eu deveria me acalmar, às vezes, articular melhor e começar a falar. Então, algumas coisas que ela fala: silenciar em oração perante as necessidades do outro, silenciar em respeito ao sofrimento alheio. Ou seja, alguém está sofrendo, a gente tem duas coisas que a gente acaba fazendo, né? Às vezes a gente sofre junto, né? Não vai ajudar em nada, né? Se chegar com muito tenso. E às vezes também a gente fica, não fica assim, não sei o quê. E às vezes a pessoa simplesmente tem que sentir aquilo. E a gente está incomodado com o sentimento ruim dela e a gente quer parar com aquilo logo. E às vezes a gente tem que estar só do lado ali, em silêncio, né? É no mundo do silêncio que construímos as palavras edificantes que sairão da nossa boca, né? Tanto que quando você escreve, você pode reparar isso. A escrita ela é muito mais reflexiva. Você está ali em silêncio. E se você for escrever uma coisa bonita para alguém, se você falar, vai sair de um jeito muito pior. Se você escrever, você vai escrever umas 3 vezes. Você vai estar em silêncio, você vai escrever, não é isso. Não é isso. E você vai corrigindo. Então, isso é tudo possível, por quê? Porque você reflete. Para refletir, tem que estar em silêncio, né? É no mundo sem voz que elaboramos o canto que logo mais irá encantar ouvintes numa sala de concertos. Aí, lembrando disso, tem o lado negativo das músicas, né? Ela fala também do lado negativo das músicas, que hoje as músicas têm, vamos dizer, muito tendência a picos emocionais. Você vê que essas músicas que batem muito forte, e aí a gente, é uma coisa interessante que a gente começa a conectar, que você vê que é tudo uma tendência nossa mesmo como humanidade. Existe muito que o pessoal fala da sofrência, né? Que o pessoal fica até brincando, aquelas músicas, né? De sofrer, que o pessoal gosta de ouvir para sofrer. E, querendo ou não, nós estamos num mundo de provas e expiações onde o sofrimento é uma verdade. Então, isso faz sucesso por quê? Porque tem muita empatia com a gente. Sofrer de amor, aquele negócio de dor no coração, etc., né? Que se repete muito nessas músicas, né? Do sofrimento, da traição. É uma realidade, né? É uma conexão conosco, por isso que faz sucesso, né? E a gente tem que se preocupar quando músicas, né, desagradáveis, vamos dizer, que não fazem bem para a sua consciência, pensando, né, começam a fazer muito sentido para você no dia a dia. Então a gente tem que dar uma freada e rever, às vezes fazer um pouco de silêncio e pensar sobre isso, né? Tentar experimentar uma coisa nova, por exemplo, um solfejo, uma música clássica, alguma coisa que seja mais amena, né? E aqui, é no mundo de silêncio que embalamos nossos amores, que pensamos em melhorar, reformar e transformar, né? Então a reforma íntima exige silêncio, exige momentos de silêncio, né? E ela vai falando: a música elevada, assim como a vida, é feita de som, mas também de silêncio, né? Então ela vai sempre, né, retomando várias situações onde o silêncio pode nos ajudar a pensar melhor, tomar as melhores decisões. Então a sugestão hoje é do silêncio. E quando o Osho fala sobre isso, e a gente fez um exercício uma vez, onde eu vou despindo vocês, né? Porque vocês não são a profissão de vocês não são os corpos, como eu também não sou, né? Não somos os nossos pensamentos, não somos os nossos sentimentos, tá? E a gente vai se despindo. E aí muita gente falou: nossa, mas não sobrou nada. E ficou desesperado. Não, é normal.
não vai sobrar mesmo, muitas vezes, muita coisa. Osho fala que o ser, quando as pessoas que se iluminam, né, que falam essa elevação, elas chegam num ponto como se elas fossem um céu vazio, e lá se formam as estrelas. Porque se a gente for pensar, no fundo, no final, né, não tem nada mesmo. Existe uma consciência que tem Deus contido nela, e o que Deus é, né? A gente não consegue descrever isso, mas a gente sabe que a partir de Deus as coisas acontecem, né? Então, a partir desse vazio é que se cria tudo, né? Então, a gente, na verdade, a gente não é nada disso que está no meio do caminho, e essa que é a ideia, é você desapegar de tudo isso, e aí você começa a prestar atenção. Normalmente vão sobrar algumas emoções, vão sobrar algumas coisas do tipo, algum tipo de emoção vai vir, tá? Naturalmente, quando a gente começar a se despir, vai vir algum tipo de emoção, e aí, muito provavelmente você pode encontrar emoções negativas, que você vai ter que cuidar, vai ter que refletir sobre de onde vem, quando vem, qual é o gatilho, né? É alguma conversa que eu tenho, alguém que eu encontro, é alguma situação que eu passo, que eu não sei como responder, normalmente é isso, né? É o ego, quando ele não consegue responder por alguma situação, uma emoção forte vem, e às vezes isso é o trauma, né? Então você identifica isso, ou pode ser também uma emoção boa, né? E um valor interessante ali que, tá, e como é que eu trago isso para minha vida? Aí começa a vir para o plano físico e vem uma forma prática. Então vamos dizer que seja a caridade, né? Como é que eu posso ser caridoso? Existem várias formas, né? E aí você vai buscar algum talento seu nato, todos temos. A gente teve várias encarnações, alguma coisa a gente aprendeu. Pode não ser uma coisa específica, vamos dizer, do momento, mas você tem alguma habilidade. E como transformar essa habilidade para potencializar esse seu valor interno, né? Então vamos dizer que caridade. Eu conheço muito bem algum tipo de disciplina, etc. E eu posso ensinar isso para alguém. Isso é uma caridade. Eu sou uma pessoa que conversa de uma forma muito legal, as pessoas gostam, e tem uma pessoa ali que eu sei que está com um tipo de problema, e se eu der atenção para ela, por exemplo, se eu for conversar com pessoas idosas em algum lugar e dar atenção para elas, isso é caridade. Tá? Então eu posso usar isso. A caridade ela é muito fácil, na verdade, né? É só querer fazer. Mas esse e outros valores, você começar a direcionar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o exercício, a gente vai se despir, não fiquem preocupados a hora que não tem mais a profissão, não tem mais o sentimento, não tem mais nada, não sobrou nada, não se desespere, é normal, tá? E a partir disso, vamos ver o que sobra. Então prestar um pouco de atenção e vão guardar isso para vocês, tá? Depois disso a gente já vai emendar um passo, já vamos vibrar, vamos primeiro expandir, né, pelo mundo inteiro, depois a gente vai descendo, né, para as partes específicas até chegar nas pessoas. Eu vou ler um trecho bem rápido do Evangelho antes de começar. Deixa eu ver aqui que não seja muito grande. Sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta adiante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. A questão do perdão, né? O silêncio te ajuda a perdoar também, tá? Porque você vai no âmago da questão. Normalmente você está com raiva da pessoa por orgulho, por algum sentimento ruim, por egoísmo. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor é preciso que se o perdoe os outros, e que, se algum mal se tiver feito contra o irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que ele espiritualizou o sacrifício cristão, não oferece o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada,
Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Aí, ó, ou seja, né, quando a gente vai fazer essa conexão, a gente vai ter que perdoar também, tá? Mas quando a gente vai fazendo essa conexão e vai se desconectando essas amarguras, etc., a gente tem que tirar, porque isso não somos nós, né? São algumas coisas que ficaram fixas na nossa cabeça por várias encarnações, instintos, padrões, e a gente fica se identificando muito com as coisas, se apegando muito, e é por isso que dói tanto quando alguém vai embora, etc. Esse excesso de apego, esse excesso de identificação com coisas que não somos nós, né? Então eu vou pedir para vocês se acalmarem, se tiverem, ó, um copinho de água, pegar um copo d'água, tá? E a gente vai fazer esse exercício. Agora toda palestra eu mato vocês, né? É um exercício meio que da morte também, vamos dizer, né? Mas é um desligamento da parte material, não é bem... Semana passada a gente se imaginou no meio de morte, e agora a gente vai se desfazer de tudo que não é, né, fazer material. Mas a vida, né, o que a gente sabe, prega no Espiritismo, é que é a vida eterna, tá? E quando eu terminar, eu vou deixar vocês um pouco em silêncio, tá? Permaneçam em silêncio, só ouvindo essa música. Se tiverem com fone, podem ouvir esse barulhinho de chuva, ou pode ser um outro que estiver perto de vocês. Mas permaneçam uns 2 minutos em silêncio, tá? E só não pensem em nada. Se vier um pensamento, você volta, presta atenção na respiração, alguma coisa assim. Então eu vou pedir para vocês irem relaxando. Fechem os olhos. Descruzem as pernas. Descruzem os braços. Sintam as pernas relaxando. Sintam o peso do corpo em cima da cadeira, em cima do sofá. Vão relaxando os ombros, os braços. Relaxem o pescoço, os músculos da face. Perceba essa energia nas palmas das mãos. E agora eu vou pedir para você imaginar que você acabou de morrer. Tudo que você reconhecia como sendo sua identidade, se não tudo, mas pelo menos a maior parte dela, se perdeu. Você não tem mais papéis, não é pai, mãe, filho, irmão, amigo, avós. Deixou tudo isso para trás. Você não tem mais uma profissão, não é engenheiro, não é advogado, professor, dona de casa, não é nada mais. Você não tem mais títulos e diplomas. Não está mais na condição de gênero, embora pareça homem ou mulher. Não tem mais bem material algum. Não está mais em terceira dimensão. Portanto, casa, imóveis, dinheiro, objetos físicos, joias, carros, nada mais te pertence. Não tem mais o seu corpo. Ele se desfez.
Você vai sentindo ele se desfazendo. Com o tempo ele não te pertence mais. E agora você tem algumas perguntas interessantes. O que sobrou de você? Tem algo mais aí dentro? Você ficou vazio após tirar tudo isso? Perdeu tudo que tinha? Você consegue se identificar com a sua consciência? Como é que você se sente? Incomodado? Ou tá tudo bem? É incômodo estar só com você? Ou é agradável? Reflete um pouco sobre isso. Vamos agora nos reconectando, voltando. Cada um de vocês aí vai percebendo sua mão, suas pernas. Vocês vão receber agora um passe. Vou chamar a presença do mentor espiritual de vocês. Esses sentimentos, essas emoções que ficaram aí, são para a gente refletir mais tarde, porque o Espiritismo é isso, tá? O Espiritismo é uma autonomia para esse tipo de questão religiosa, para esse tipo de pensamento de evolução. Você é autônomo, você que decide se você vai caminhar mais rápido ou mais devagar. Mas uma coisa é certa, a lei do progresso diz: você nunca retrocede. Você vai continuar progredindo e algum dia vai ter que ser feliz, queira ou não queira. Vamos aqui, agradecendo a toda a espiritualidade pela presença. Vamos permitindo, com as nossas mentes vazias ou em pensamentos elevados, que toda essa energia venha do alto, essa luz verde e uma luz amarela vão descendo e vocês vão sentindo elas no topo da cabeça. O topo da cabeça, ela vai lá para o centro da sua cabeça, entre as duas orelhas mais ou menos, na altura da sobrancelha, onde fica uma glândula que se chama pineal. Ela faz o contato com o mundo espiritual e daí essa energia ela vai se espalhando. Você vai sentindo ela nos seus centros de força e vão se espalhando por todo o seu corpo. Você vai sentindo mais energia. Essa energia que estava parada vai se movimentando. Isso vai tomando aí sua aura, seus corpos mais sutis, formas, miasmas e pensamentos que você teve ao longo do dia que não eram positivos, de acordo com sua consciência, vão se desfazendo. E essa energia vai circulando. Você vai se sentindo renovado. Vamos cuidando de toda a sua parte física, sistema circulatório, sistema nervoso, o cardíaco vai se refazendo. Essas emoções deletérias vão se desfazendo. Vamos refazendo a parte digestiva, que é muito afetada também pelas emoções do dia.
você vai fazer o seguinte: você vai inspirar agora. Essa inspiração, essa coisa boa, ela vai entrando pelo seu cardíaco, você vai sentindo entrando pelo coração, puxa o ar, só coisa boa, e agora você sopra todo o estresse, todos os maus pensamentos, vai eliminando, vamos limpando o digestivo. E agora que você recebeu o seu passe, como sempre, vamos expandindo essa energia e devolvendo, tomando conta de toda a sua casa. Vento solar vai entrando, desfazendo formas, miasmas e pensamentos. Cada cantinho da sua casa vai sendo escaneado, vai sendo limpo. Vamos levantando as proteções da sua casa em 1, 2, 3. Colocando o Evangelho no lugar adequado para reflexão, para crescimento. Vai ficando ali aberto para uma leitura, no momento adequado. E a gente vai expandindo essa energia. Essa energia começa a passar dos limites da sua casa, vai tomando conta do bairro. Nós todos vamos nos unindo como pontos de luz e vamos expandindo pela cidade, pelo país. Rapidamente, tomamos conta de outros continentes. E agora eu quero que todos vocês visualizem do alto o planeta todo iluminado, essa luz verde, esse amarelo, tomando conta dos pontos ali mais escuros, que vão sendo iluminados também. Aproveitamos essa elevação para cumprimentarmos a Jesus, Maria, todos esses seres de escala mais crítica, que sempre nos ouvem. É só a gente manter esse tipo de vibração para se conectar com eles. Nós vibramos por todo esse planeta, por todos os países, em especial esses com dificuldade, esses com conflitos. Vibramos por uma passagem tranquila nos Estados Unidos, de governo, que eles influenciam muita gente. Que os mentores de cada país se aproximem dos governantes. Vibramos pela Síria, pelo Líbano. Vibramos por aqueles países africanos que a gente nem ouve falar. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes. Por mais que a gente não concorde, às vezes, com algumas coisas, a gente sempre tem que vibrar por eles. O mal só se vence com o bem. Vamos vibrando por toda a natureza. Um foco especial aí no Pantanal, na Amazônia. Que acabe esse desmatamento. Vamos vibrando por todos esses institutos, por todos essas casas religiosas, seja qual for a religião, mas esses locais onde se busca ajudar o próximo, refletir, dar um amparo emocional, espiritual, às vezes também financeiro, físico, para que as pessoas passem por essas situações. Vamos vibrando por todos que estão em leitos de hospitais, por todas as equipes médicas que estão de frente com essa pandemia, as equipes de limpeza, esses que não podem parar. Vamos vibrando pelo Farol de Ismael, nossa casa bendita, que vem voltando aos trabalhos, que continue esse progresso com cautela, aumentando aos poucos, que nós sejamos a melhor ferramenta que podemos, com a melhor intenção. Vamos vibrando por todos os trabalhadores, por todos os atendidos, por todos que estão nessa live, pelos que não estão. Eu vou pedindo aqui algumas vibrações específicas para Cláudia Nobre de Oliveira,
receba nosso carinho. Senhor José Ailton Púquio, desencarnou há pouco, que ele faça uma boa passagem, que seja bem acompanhado, seja bem recebido. Vamos vibrando por Giacomo Marquese, que vem numa luta longa, câncer, problemas financeiros, mas que tem um reconforto emocional, físico, receba nossas energias. Vamos vibrando por Maria Zoés Impel, ela que tem câncer há muito tempo também. Vibrando por João Pedro Scarpa Zinsler, alguns problemas de depressão, que ele receba exemplos de amor, que tenha intuições mais positivas, permita que essas intuições cheguem. Vamos vibrando por Amanda Zimpel, também com alguns quadros de depressão, influência espiritual, que ela abra uma brecha para boas influências, boas intuições. Vamos vibrando por Caio Santinho Alencar, já está melhorando, mas estava com o Covid, acho que ainda está, mas se recupere logo, que passe isso. Vamos vibrando por Esther Faria Moreto, receba também todo o nosso carinho, todo o nosso apoio. E vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos, para que a gente tenha uma noite lá nos beneditivos, uma reconexão, um entendimento maior sobre o que fazer com o que sobrou depois que nós nos despimos, um direcionamento. Daí pode sair um propósito, daí pode sair um novo tema aí para a gente trabalhar na nossa reforma íntima. Espero que vocês mantenham esses pensamentos elevados e levem qualquer coisa que ficou, sendo boa, sendo ruim, sempre de uma forma construtiva. Vamos agradecendo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai, pão esse do corpo e do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Fica a dica aí, pessoal. Um momento de silêncio. Se for no meio da natureza, melhor ainda. Desligando a mente, desligando os sentimentos. E que vocês fiquem com essas boas vibrações. Tenham uma ótima noite de sono. Obrigado pela companhia, pela atenção e pela paciência. Um abraço. Tchau, tchau.